Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Na Realcast. Eu sou Francisca Carvalho, coordenadora pedagógica da Vortex Educação, e hoje vamos abordar um tema que está muito em alta, que é a relação entre a escola e a família no direcionamento da educação dos nossos alunos. Um tema que hoje a gente fica pensando, a escola pode interferir até que ponto na educação do aluno? Os pais pensam até que ponto eu tenho que ajudar na participação da educação dentro da escola. Então, um tema muito relevante que está muito em alta. E hoje, claro, para enriquecer essa nossa conversa, eu tenho aqui comigo, né, dois grandes nomes na educação, que é a professora Tatiana Pita, que ela é mestre em educação, autora, palestrante e formadora de professores, e também o professor Neto Ceará, que tem aí mais de 38 anos de experiência, né, como professor e diretor agora de operações escolares do Grupo Educacional SEV. Então, quero que eles deem aqui as boas-vindas em nome da editora, tá? Quero que vocês se apresentem um pouco para o pessoal conhecer um pouco mais de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigada ao grupo da Vortex. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante, que é essa relação família-escola. Como você já me apresentou com tanto carinho, né? Mas a minha vida, minha função aí é andar por esse Brasil e conversar muito, principalmente com famílias, estudantes, ultimamente, escolas, sobre essa temática, em que a gente precisa entender quais os limites e qual é a parceria que a gente precisa criar. Então, espero de alguma forma contribuir aí com essas reflexões. Obrigado aí pelo convite, Francisco, que é o Grupo Vortex, né, do qual faço parte com muito orgulho. A gente trabalha com educação, com escola, em especial a mais bela das disciplinas, que é a matemática, né, há 38 anos. E nesse período, nesse intervalo, viramos coordenador, diretor, e hoje a gente dirige um grupo de escolas formado hoje por 7 unidades de ensino, né? E aí essa relação a gente vive no dia a dia, família, escola, professor, aluno. Então essa relação a gente vive no dia a dia. O nosso cotidiano é esse: atender o pai, atender a família, atender o aluno, atender o professor. Então a gente vive isso muito bem. Tenho certeza que dentro da escola, eu quando estava dentro da sala de aula, eu tinha um contato com os pais que muitas vezes chegavam elogiando ou questionando alguma coisa, já passei por várias situações. Imagine na direção, né? Quantas reclamações, quantos elogios não devem chegar. Também não vamos focar só nas reclamações, né? Porque a gente também recebe muitos elogios. E para começar, vou fazer aqui uma pergunta direcionada para a professora Tatiana Pita, né? Que você tem uma trajetória voltada para a formação docente, contato com famílias, em palestras, dentro da escola também. O que você considera essencial para que essa parceria aconteça de forma equilibrada e eficaz, professora? Acho que a primeira coisa importante é essa criação de vínculo real. Quando uma família procura uma escola para deixar o seu maior tesouro, que é seu filho, sua filha, a maneira como esses primeiros contatos se fazem, eles já vão firmar como essa parceria será. Então, do lado da escola, é importante que a gente apresente essa instituição não só com as paredes, os resultados ou os materiais, mas também compartilhe quais são os valores desse espaço, qual é o caminho que ali se faz, como é que a aprendizagem nessa escola acontece, como é que as pessoas se relacionam, que tipo de trabalho é feito e como é que as histórias são tratadas, né? É importante também que se tenha um espaço de acolhida real, de escuta real. Quando eu falo real, se eu te pergunto, eu quero te ouvir verdadeiramente para buscar um melhor caminho, né? Então não é só um canal de deixe aqui sua mensagem, sua reclamação ou o seu elogio. Eu preciso dar continuidade. Do lado da família, é entender que a escola é um espaço coletivo e que a gente precisa procurar uma escola que tenha algo semelhante àquilo que a gente vivencia e acredita. Sempre me pergunto, qual é a melhor escola? A melhor escola é aquela que combina com os seus valores e com a sua história. Sempre entendendo que a minha casa, os meus valores, as minhas crenças,
A maneira como eu administro a minha vida e a minha família é direito, está na Constituição, deve ser mantido, é valorizado, mas quando a gente vai para um espaço escolar, que é esse primeiro grupo social que essa criança vai entrar, é um espaço coletivo. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com a diversidade, com a pluralidade que é característica deste lugar. Então, a honestidade, a troca, o diálogo desses primeiros momentos em que a gente alinha expectativas vai garantir o sucesso lá para frente. É verdade. Porque eu lembro até quando uma comadre queria matricular o bebezinho dela, né, meu afilhado de 2 anos, ela me pediu opiniões em relação a algumas escolas, né? Claro que eu indiquei o SEB, mas pela distância, a localidade para ela não era possível. E aí eu pedi para ela visitar a escola, olhar como era a estrutura, como que os professores lidavam com os alunos, porque ela tinha que sentir acolhida naquele momento onde o filho dela fosse ficar à vontade. Então não adianta a gente indicar uma escola que seja de alto patamar se a criança não vai se sentir à vontade lá. Então, eu acho que dentro de cada realidade, essa parte tem que ser feita, né? Exato. Você quer comentar alguma coisa, professor, logo, antes de eu lhe direcionar mais uma pergunta? Bom, posso fazer um comentário muito feliz aqui que a nossa professora Tatiana fez, a questão da acolhida, da questão da adaptação, dos valores. Isso, a palavra valores é uma palavra que hoje tem que realmente permear o nosso dia a dia, principalmente educação, escola. Respeito. Quais são os valores da escola? Eficiência, foco em resultados, inovação. Quais são os valores que permeiam aquela escola? E se realmente eles combinam com os valores que aquela família também tem no seu seio do lar. Então isso aí é fundamental para que essa relação vire uma relação de confiança. Só existe parceria família-escola se houver uma confiança da família naquela escola. É igual casamento. Perdeu a confiança, separa. É verdade. Escola, família, escola, a mesma coisa. Se a família deixou, começa a questionar teu modelo, começa a questionar teus projetos, começa a questionar demais, ela está perdendo a confiança. Então tem um limite, tem um ponto que, opa, a senhora ou o senhor não está mais confiando na escola. Então, é melhor que nós paremos a parceria por aqui. Verdade. Acho que você já até respondeu um pouco da pergunta, né? Que seriam como você já passou pelo processo professor, coordenador, então você já teve todo o contato com o pai de diversas formas, né? Diferentes, de diversas visões, né? Do cargo que você já ocupou. Então, qual a estratégia que você considera mais importante para cultivar essa relação, né? Entre a confiança e a parceria de pai e escola? Existe um passo fundamental nesta relação: comunicação. Escola, família tem que ter comunicação. A escola tem que comunicar os eventos, as mudanças, através de vários meios: e-mail, telefone, sinal de fumaça, como eu brinco nas reuniões. Mas a comunicação. E não adianta a escola querer usar em alguns comunicados uma linguagem rebuscada. Verdade. Não adianta. Tem que ser uma linguagem que a família entenda. Não adianta vir com palavras técnicas. Você não vai atingir o seu objetivo, que é comunicar. Então, um ponto fundamental é a comunicação. Outro ponto que eu também já falei anteriormente, vou só repetir, é deixar claro para a família quais são os valores de nossa escola. Nossos valores são esses. Você concorda com eles? Sim, então beleza. Temos um passo muito importante. Outro fator que eu também gosto de comentar bastante é a proatividade. É a gente antecipar problemas, antecipar alguns desafios. E essa antecipação, ela acontece quando a escola conhece verdadeiramente cada aluno. Não é fácil. Não é fácil. Eu conheço o meu aluno de um por um. Não é fácil. Mas uma escola organizada como a nossa, uma escola que tem coordenadores, auxiliares, que tem auxiliar de coordenação, inspetoria, tem todo um corpo pedagógico voltado para o aluno, a gente consegue conhecer o nosso aluno. E quando você conhece o seu aluno, você antecipa alguns problemas. Você percebeu que a criança tem um comportamento X, de repente ela chega na escola com um comportamento Y. A escola antecipa, já liga para o pai: olha,
o Antônio hoje não chegou legal, aconteceu alguma coisa, estamos preocupados. Poxa, qual é a família que não se sente acolhida Verdade, com uma ação certeza. dessa? Então, se a proatividade, você está sendo proativo, você não espera a família te procurar, você primeiro procura a família. Então, esses aspectos, proatividade, comunicação, e você externar de forma coesa quais são os seus verdadeiros valores, isso aí são 3 passos fundamentais para que essa relação seja mais salutar possível. Isso, porque aí no caso, Concordo. o pai, a mãe, ele sente a criança tá acolhida. Ela não é Olha, um número. exatamente, olha a importância de a escola percebeu que meu filho hoje não chegou bem. Gente, isso é maravilhoso. Isso é espetacular. E uma orientação complementando que eu dou sempre ao nosso corpo docente, Tatiana e demais espectadores, ou rádio ouvintes, como de antigamente, né? Que agora não é mais rádio, é podcast, é YouTube, é Instagram, são os vários meios que tem de comunicação. Orientação que eu dou para meus professores e professoras. Conheça, chame o aluno pelo seu nome. E as Verdade. famílias também. E as famílias também. Negócio de meu Mãe, lindo, pai, não. minha querida, meu querido, meu príncipe, minha princesa. Não. É Antônio. Se tiver 2 Antônios, coloca o sobrenome para poder identificá-lo. Conheça, chame pelo nome. Isso é uma forma muito... É a primeira forma de você acolher um aluno. É chamá-lo pelo nome. Isso eu oriento demais o nosso corpo docente. E a gente sempre aprende primeiro o dos mais ativos dentro da sala, né? Mas deve ser todos. Pois Acho é. que só para complementar, Fique à o que o vontade. professor traz isso humaniza esse espaço escolar. E é isso que a gente precisa cada vez mais investir. Uma escola humanizada é uma escola que entende que este lugar é feito de pessoas, por pessoas, para pessoas. Então, os colaboradores têm nome, história, as famílias têm nome, história, os estudantes, os professores, coordenador, gestor. Quando essa comunidade entende seu papel, é chamado pelo nome, se sente pertencente, as coisas ficam mais fáceis. Não é sem problemas. Os problemas existem porque a gente está evoluindo. Mas é sem o conflito também, mas é sem a violência, sem o desprezo, sem o medo. Né? É um espaço aqui em que o conflito e o problema é positivo, porque eles fazem a gente crescer só. É verdade, verdade. E, Tatiana, quais são os principais desafios enfrentados hoje pelas escolas na comunicação com as famílias, e especialmente em contextos diversos? Olha, eu acho que é importante a gente entender o que o professor disse sobre como é que a gente chega às famílias. Então, quando você generaliza as coisas, então, comunicados genéricos, a maneira de tratar, um olhar muito, uma fala rebuscada em que o outro não vai entender, então, obviamente, isso é um ponto que vai gerar conflito. A comunicação não violenta é preciso ser usada, então, a maneira como eu me expresso com o outro, como eu chego ao outro, entender que não é um espaço de luta. Eu acho que um ponto importante que está acontecendo hoje é que a gente está vivendo um espaço de luta. O professor está acuado, cheio de situações conflitantes, a gente tem um corpo docente adoecido, e isso é para ser pensado. A gente está falando dessa relação escola e família, a gente tem que entender que isso está gerando esse professor adoecido. O NR1, que são as normas de segurança do trabalho, colocam a importância hoje da gente tratar a saúde mental dos professores, dos colaboradores, das pessoas que estão na escola. Isto porque aumentou consideravelmente o número de atestados de professores com depressão, com burnout, com uma série de questões ligadas a ninguém mais querer estar na sala de aula. E por quê? Porque é o medo. É o medo e a insegurança de que o que eu falar vai parar no TikTok, o que eu falar vai parar na rede, porque as pessoas vão me criticar. Então, o fundamental, que é este professor e este estudante dentro de um espaço de aprendizagem, não está acontecendo. Então, isto é para a escola pensar. Como é que os meus professores estão tendo liberdade, segurança e qualidade de trabalho para poder desenvolver um bom trabalho com o estudante? Como é que a gente está conversando com essas famílias sobre esses assuntos? Famílias, como é que vocês estão entendendo a função deste professor? Acho que esse é um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, que precisa ser revisto. Porque a gente está confundindo
ações pedagógicas com cuidados. Né? É como você pensar na educação infantil, um espaço cuidador. É um espaço cuidador, obviamente. Mas ali não é um espaço de quem cuida só. Quando eu troco uma fralda, eu estou educando. Tem uma intencionalidade pedagógica. Isso aqui é um espaço de intencionalidade pedagógica. Então, qual é essa intencionalidade? É brecar, é a família entender o limite entre o espaço familiar e o espaço escolar. Então, o grande ponto é como estamos tratando essa discussão. O mundo escolar, ele é um mundo hoje para os estudantes, um mundo presencial, ele é um mundo que precisa ser reaprendido. Isso, inclusive, para a gente. Então, tirar o celular durante 4 horas não faz com que as coisas se resolvam magicamente nas outras 20. E eu digo 20 porque eles ficam quase sem dormir direto nesse espaço. Se deixar, passa a noite todinha. Exato. Então, assim, então, o que é que a família está fazendo isso? Porque isso está interferindo na aprendizagem. Né? As relações, as pessoas não sabem mais olhar nos olhos. Eu estou aqui agoniado para quem está assistindo, porque eu quero olhar para o professor, mas pelas câmeras não pode, né? Eu queria muito estar olhando nos olhos, porque a gente conversa olhando nos olhos das pessoas, e isso é importantíssimo. As crianças e os jovens não sabem olhar nos olhos para conversar, não sabem dialogar. Esse adulto não sabe dialogar, então a gente não sabe resolver problema. Por isso virou uma guerra. Numa guerra, numa violência, não há espaço de diálogo e partilha. Este é o ponto que a gente precisa parar e pensar. A saúde mental e a conversa real e cartas na mesa sobre as relações. Depois tudo pode acontecer, mas enquanto isso não acontece, a aprendizagem é prejudicada, o trabalho do professor, as relações familiares, a escola. Verdade. Perfeito. Eu queria fazer um adendo aqui na questão da comunicação, né? Toda vez que a gente vai conversar com o professor, eu hoje tenho esse papel de orientar, não que eu saiba mais do que ninguém, não é isso. É questão da experiência, né? O professor em sala de aula, ou qualquer ser humano, se comunica de 3 formas. Através da voz, obviamente, através do gesto e principalmente através do olhar. Isso. Verdade. Porque nem todo mundo sabe que o olhar é uma voz sem som. Exato. Eu não preciso falar para eu olhar para você saber que eu estou triste, que eu estou zangado. O aluno faz uma pergunta, o professor olha para o mesmo, com o olhar fechado, o aluno já sabe. O professor não gostou de minha pergunta, se irritou. Então, o olhar é uma voz sem som. E para concluir, a questão do diálogo, que a professora Tatiana falou muito bem, por sinal. O que é dialogar? O que é dialogar? Dialogar é você poder dizer aquilo que você pensa, mas o mais importante, e suportar ouvir o que os outros pensam. Exatamente. Então, aí está o que é o dialogar. É a chance de eu dizer aquilo que penso, mas mais importante ainda é eu ter a capacidade de suportar ouvir o que os outros pensam. Então, quando a gente consegue o verdadeiro diálogo, é isso que acontece. Acontecem as soluções dos problemas. E aqui, Fran e professor, é algo que, infelizmente, essa é uma questão que o excesso de telas está tirando de nós. Porque se você pegar os vídeos do TikTok, as relações que tem, você vê um monte de gente que vai para lá reclamar da vida. Eu tenho a triste mania, mas até por causa do meu trabalho, de assistir vídeos diversos para entender o universo. Somos 2. Dos meninos e até das famílias. Somos 2. Então você vê ali a pessoa no carro desabafando sobre a professora que não deu o lanche para o meu filho. Ao invés de eu ir na escola e falar, professora, o que aconteceu para que meu filho não comesse o lanche? Então eu vou para lá, porque lá eu falo, que é exatamente isso que você disse. Eu falo, eu não preciso ouvir. Exatamente, não tem um retorno. Entendeu? Então, aí é isso que a gente está perdendo. É isso aí. A gente não está sabendo lidar com o real, com essa comunicação real. E isto é que está ocasionando uma série de problemas. Nessa criança e nesse jovem que estão em fase de desenvolvimento, mas é a gente também, adulto, pensar que nós também estamos com essa dificuldade. Ouvir para
Não para responder, mas para entender. É bem diferente, né? Verdade. Muita gente não aceita uma crítica construtiva, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro chegar para mim, Francisca, você fez isso, mas eu acho que assim ficaria melhor. E eu vou mais Então, longe. Eu perfeito. acho que, para mim, toda crítica ela é construtiva. Na minha opinião, Exatamente. porque mesmo que você se sinta ali que foi magoado, foi ferido seu ego, você está se reconstruindo, você está pegando isso para de Exatamente. alguma forma. Então, para mim, toda crítica ela é construtiva, quaisquer que sejam. E Entendeu? eu sou uma pessoa muito aberta. Eu adoro receber uma crítica porque eu acho que se eu quero superar algo, eu preciso ouvir para saber onde eu errei e poder evoluir. Eu né? dou um exemplo de um meme que tá rolando por aí, quando eu vou nas palestras, que é essa situação, acho que tanto faz, né? As famílias e tal, e mesmo as crianças. Acho que todo mundo já deve ter visto um meme que tem uns cachorros latindo de um lado e do outro do portão. Já vi. E aí, quando eles latem um pro outro bravamente, quando tira o portão, eles param de latir. Uhum. Então, o portão é esse espaço virtual. Então, lá a gente grita, bate, fala. Quando o portão sai, eu não sei falar. Eu não sei ler esse corpo, eu não sei ler essas relações, eu não consigo compreender o outro. Então, é o momento de voltar, parar e pensar. Isto é um componente curricular que precisa estar presente. Tanto é um componente curricular que uma das habilidades dentro do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, nos bebês, é o reconhecimento do seu próprio nome. Mas não só para você entender Francisca, mas é para você entender Francisca. Oi, Fran. A tonalidade. A gente vai Isso. crescendo e vai aprendendo isso. Então já está lá na BNCC, faz parte desse componente e a gente precisa resgatar aqui. É igual quando a mamãe chamava Francisca Maria, eu já sabia que o negócio tava pegando. Você vai. Porque ela nunca chamava pelo nome todo, Exato. tinha que ser só um. Professor, e no caso, Pois com não. a sua experiência nessa administração, né, nessa parte da operação, da escola, como você acha que a gente pode resolver alguma situação no distanciamento ou no conflito entre essas famílias? Já aconteceu algo, exemplo, que você possa compartilhar aqui com a gente, claro? Bom, já que até comentamos, quaisquer problemas, quaisquer conflitos que ocorram, aluno, professor, professor, colaborador, família, professor, família, quaisquer que sejam, o papel do líder, do diretor, primeiro papel é ouvir. E uma dica importante: você, durante sua escuta ativa, você não pode interromper em hipótese alguma aquele que estiver falando. Deixe falar. Bota para fora, ele está com o tom alterado, deixa falar. Quando termina a fala, aí você entra com a voz. Eu que tenho que me policiar, porque minha voz é muito feia, muito rouca, muito grossa. Se eu falar um pouco mais alto, o cara vai pensar que eu estou brigando. Então eu fico me policiando a todo momento para que o som de minha voz não seja um som agressivo, seja mais ameno, mais brando, que não é fácil, viu, professora? Seja doce. Eu compartilho. Meu Deus, minha voz já é muito, muito forte, né? Então, ouviu uma família, ouviu a outra. Eu aconselho, primeiro, que ouçamos em separado, falemos e perguntemos: vamos agora resolver o nosso problema? Que se é um problema das famílias, é um problema da escola. Você se põe como um partícipe. Você se põe como um aliado para resolver aquela situação. E aí vamos agora resolver. E põe as famílias juntas e vamos resolver o conflito de forma educada. Claro que existem momentos que aqui é muito fácil falar, muito bonito, mas na hora pode dar uma coisa mais agressiva, como já aconteceu aqui há alguns anos, mas graças a Deus nunca mais tivemos. Tivemos um momento aqui que teve um negócio bem chato, mas nosso papel como gestor, como líder, é de ouvir, uma escuta ativa, atenta, ouvir as famílias, depois ouvir as famílias, depois ouvir as famílias de forma conjunta e aí tentar buscar uma solução. Mas, repito, nada melhor do que, mais uma vez, o que a gente vem batendo, vai ser até o tema do podcast, a comunicação, o poder da fala, o tom da voz, a gesticulação, o olho no olho, olhar no olho da pessoa, a pessoa ter a certeza que você está ali para ajudar,
porque você está ali para acolher, que você está ali para resolver. É você se doar naquele momento, mesmo sabendo que não é tão fácil, que está ali para ajudar, ser um acolhedor, ser um escutador. É isso que a gente orienta aí para quem dirige, para quem coordena colégio e sabe que esse contato com a família e com os professores ele é diário, cotidiano, é esse, ouvir. Porque dentro da escola, quando menos se espera, chega alguém com alguma notícia, alguma coisa que aconteceu com o aluno ou com o professor, o pai que chegou fazendo alguma reclamação e quer saber o que aconteceu. Deixa eu só ampliar aqui uma Pode conversa falar, que também Tati. muitas pessoas, muitas outras escolas me falam, que é a gente entender que os muros da escola, eles se ampliaram um pouco, né? Quando eu fiz Pouco não, muito, né? Quando eu fiz administração escolar, a gente, lá no século passado, a gente via 400 metros. Da escola é nossa obrigação, né, de olhar. Vamos entender que a gente ocupa o mundo virtual e o mundo presencial. A gente mora nesses dois lugares. Então, sim, o que acontece no mundo virtual esbarra no mundo presencial e vem para cá, para dentro da escola. Então, por mais que a gente não queira resolver o que aconteceu no final de semana, a conversa, é entender esse grupo de WhatsApp hoje é uma sala. Verdade. Esse Instagram é uma parte de uma sala, uma fala. Eu não tenho, como escola, o poder de lidar com isso, mas as consequências das conversas que acontecem, elas vêm para cá para dentro. Então, a gente precisa, sim, estar atento. Aí, uma dica essa equipe de marketing da escola, ela não serve só para pôr as coisas da escola, mas também para ver o que estão falando e vendo qual é a conversa das redes sobre a gente, sobre as crianças, sobre a escola, porque isso é importante, isso é insumo, isso é documentação para a gente poder conversar também, às vezes, com as famílias. Né? Nós temos esse monitoramento, né? A gente tem esse monitoramento das redes. Sempre que tem algum comentário, alguma coisa, é passado para o diretor da unidade para que nós tomemos alguma atitude. Isso aí a gente tem já, graças a Deus, e vem funcionando. Além de termos também nossa ouvidoria, né? Sim. Temos ouvidoria também, que o pai manda, a família manda, aluno, né? Nós temos a ouvidoria. Então, esses dois papéis, eles são muito importantes para que, como a professora muito bem falou, o que está lá é falado lá. E o pior, serve de escudo, né? Serve de escudo. Muitas vezes o que é falado lá, quando chega para falar olhando no olho... Tirou o portão. Aí tirou o portão, como falou aqui. Aí, olhando no olho, o que acontece? Aí muda completamente, porque tá ali, tem uma pessoa, tá te olhando. A rede social, ela te dá como um escudo, que ela fala, o portão dela. E quando tira esse portão, realmente, às vezes as pessoas até mudam suas falas, né? Mas ela tem toda a razão. Esses problemas que são de fora, eles morrem, eles vêm para dentro da escola. E nós, como gestores, temos que ter a capacidade de lidar com isso. Verdade. E aproveitando que a gente está falando aqui no escudo, né, de algumas pessoas, que para mim o melhor é o presencial. Tem um problema? Não fale por telefone, não. Exato. Quando você encontrar a pessoa, você conversa e você resolve da melhor forma possível. Uhum. Porque pelo telefone, você nunca sabe o jeito que a pessoa tá lendo ou tá escutando o seu texto, áudio, né? O texto. Também. Se bota em caixa alta, a pessoa já tá o tom que tá gritando com você. E às vezes nem só tá o caps lock ativado lá no computador, né? Mas aproveitando esse gancho, saiu uma série agora que é a Adolescência, que ela mostra o quanto que o uso dessas redes sociais, elas atrapalham um pouco o convívio dessa adolescência até mesmo com os pais dentro de casa. Uhum. É o filho que chega, a filha se intoca dentro de um quarto e dali não sai mais, não quer ir para um jantar. Hoje, eu quando era criança, minha maior alegria era quando o pai levava a gente para um clube. Então, aquilo era interação. Logo, a gente não tinha celular mesmo, né? Então, era diferente. E hoje em dia, não. A tela, ela tá atrapalhando muito esse processo do convívio, até mesmo dentro de casa. Uhum. Como que vocês acham que a gente poderia melhorar essa relação? Tanto dentro de casa também, ou como na escola. Hoje a gente está com essa lei que não pode mais usar o celular na sala de aula se não for para fins educativos. Mas é igual a Tatiana falou no começo. Aqui na escola ele não usa, mas não garante que no restante do dia dele, ou até mesmo virando à noite, ele não vai usar. Como que os pais podem tentar dosar um pouco ou orientar os filhos da melhor forma?
Esse é um papo agora com casas, né? Eu acho que essa é a grande missão das famílias hoje. Eu acho que é o assunto que eu mais ando falando por aí. Tem 2 indicações de literatura importantes, que é um fora do país, né, com pesquisas fora, que é o Geração Ansiosa. A gente tem dados sobre tudo isso, e um de dentro, que a gente tem do Hugo, que é aqui de Pernambuco, que é a pesquisa dele, que é o Geração do Quarto. Né? Então, são 2 materiais importantes que eu convido as famílias a lerem. E aí, acho que cabe aqui agora um pouquinho teórico para a gente entender. A nossa geração, ela vem de uma concepção de um único mundo. Este mundo presencial, que tem seus combinados e que tem sua dinâmica. Quando a gente vira a chave e vai para esse novo século, a gente vai morar significativamente em 2 espaços ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou conversando ali, eu estou trabalhando no virtual. Essa mudança é muito radical, e todos nós, adultos, crianças e jovens, estamos aprendendo a morar nesse novo espaço. O Pierre Levy, que é um filósofo, trabalha e conceituou a cybercultura no final do século passado, ele brilhantemente diz: esse início de século é um início de equilíbrio, que é o que a gente está vendo agora. Apesar de tudo, só faz 25 anos que a gente está nessa dinâmica. Então, isso é um momento de equilíbrio. Né? Equilibrar significa aprender. Não é para eu jogar o celular fora, morar na montanha, ignorar as tecnologias, queimar na fogueira. Mas como é que eu estou nos 2 lugares? Então, assim, adianta eu... É um alimento. Se eu comer demais uma coisa, ela vai me fazer mal, por melhor que ela seja. A diferença entre o remédio e a droga é a dosagem. É a dosagem. Não é? Então, é exatamente isso que a gente está aprendendo agora, equilibrar. No caso das crianças e dos jovens, a gente tem que ter, sim, uma preocupação significativa, porque a gente está falando de um sujeito em formação. Exatamente. Então, sim, até 2 anos de idade, as crianças precisam ficar longe de telas, qualquer tipo de tela. Teoricamente, as crianças deveriam ter redes sociais só a partir dos 16 anos. Teoricamente, sim. A gente sabe que a criança mal nasceu, ela já tem uma rede social. Verdade. É aí que começa o problema. Uma criança super estimulada no mundo virtual, ela não está sendo estimulada no mundo presencial. Isso vai acarretar uma série de problemas no desenvolvimento dessa criança na aprendizagem. Ponto 1. Ponto 2. A minha relação de quarto, essa ideia vai para o quarto brincar, é um quarto solitário. Eu e meu amigo real, que está aqui na minha frente, ou eu vou jogar um Atari, que é um jogo analógico que ninguém se mexe, é um risco. Era um risquinho que andava para lá e para cá. Agora, eu estar no quarto sozinho, fisicamente, não é a mesma coisa. Porque neste outro espaço, eu estou ocupando lugares tão perigosos quanto se eu estiver na madrugada num lugar. Então, imagine que eu esteja numa região, se fosse em São Paulo, né, onde eu venho, é como você pôr menino na Cacolândia às 2 horas da manhã. É um perigo. Por quê? Porque as redes, esse espaço virtual, ele tem uma série de lugares que eu preciso aprender a viver. Então, é aqui que está o problema. A família, ela tem uma falsa ilusão de que esse filho está trancado nesse espaço e de que está tudo bem, está seguro, porque é essa ilusão que a gente tinha da nossa infância. Só que quando esse menino está jogando online, por exemplo, ele está conversando com um monte de gente. E a gente sabe que nos chats hoje a gente tem pedofilia, a gente tem crimes cibernéticos acontecendo, a gente tem jogos que infelizmente estão aguçando ali uma série de violências, a gente tem apologia ao nazismo, a gente tem os desafios. Então a gente está perdendo literalmente crianças e jovens para esses desafios, para essas relações. Não dá para eu só me ligar que meu filho está fazendo alguma coisa, a Polícia Federal bater na minha porta. Porque é isso que, infelizmente, a gente está vendo como aconteceu algumas semanas atrás, para localizar em junho, né, no começo de junho de 2025, a gente teve essa questão. Porque aí eu vou descobrir que meu filho participa do desafio, que para ganhar mais seguidor, ele vai maltratar os animais. Não sei se vocês sabem, mas os vídeos hoje mais seguidos por eles e que tem mais views são para maltratar animais.
para botar fogo em pessoas em situação de rua, para se automutilar, né, para se machucar. Então, eles estão atrás disso. Essas pessoas ganham dinheiro. A Deep Web, ela está cercada de grupos que estimulam essa violência. Então, isso é um perigo real, não é fantasia, não é talvez, mas com meu filho não, mas imagina, ele é ajuizado, porque a gente não sabe o que eles estão acessando. As meninas estão sendo violentadas virtualmente, porque a menina com 12, 13 anos, a gente acredita em qualquer coisa. A gente cai no golpe do telefone. Por que a menina não vai cair no golpe que vai aparecer uma frase dizendo para ela: se você não me mandar suas fotos do seu corpo, eu vou falar para sua mãe, para seu pai, para a escola. Ela vai acreditar. Então as crianças elas estão sendo sequestradas por esse espaço. Então é hora sim da gente parar e entender que precisamos colocar normas, isso é um marco político que a gente está discutindo a responsabilidade das redes. E isso é um marco da escola, da educação, da cultura digital, que é diferente do uso de tecnologia. Cultura é comportamento, é relação, é o discurso de ódio diferente de liberdade de expressão. Tem que tomar cuidado. É a gente mostrar para eles a diferença da responsabilidade da palavra. O Pierre Levy fala, é um momento de democratização da palavra. Todos nós podemos produzir coisas. Mas e qual é a minha responsabilidade? Né? Quando eu curto alguma coisa, eu estou dizendo para o mundo, eu gostei. Quando eu compartilho, eu falei, eu gostei tanto que eu estou pondo essa ideia para frente. Isso é uma discussão escolar. E na família, a gente discutir sim. Abre a porta desse quarto, olhe o que essas crianças estão vendo, coloque os controles parentais que as redes sociais têm sim a nosso favor. Use controle de tempo de rede, de tempo de uso. Fiscalize grupos de WhatsApp. Tem crianças de 5º ano com grupos de WhatsApp que os pais nem sabem cometendo crimes de racismo. Digo isso porque eu estava numa escola há 3 semanas atrás que isso aconteceu. Então, mas e a privacidade? Criança e jovem não tem que ter privacidade. Você é pai, você é mãe e a sua função é olhar e zelar por esse menino que está em formação. Tudo é legal. A gente já foi adolescente e criança. A gente só se deparava com o problema quando a gente fala, ups, quebrou. Ups, já deu. Ups. É normal, mas a gente precisa acolher. Então, acho que esse é o fundamental ponto. E essa questão do controle no celular, eu fiz isso no celular do meu sobrinho. Peguei o celular da minha irmã, eu instalei e cadastrei. Então, hoje ela tem controle. Um dia desse ela até disse assim, olha, eu tô conseguindo ver a localização que o Gabriel tá, que ele tinha ido jogar bola com uns colegas. Exatamente, você consegue acompanhar ele. Se ele lhe fizer uma raiva, você bloqueia o celular, ele não vai mexer. Então, você tem como limitar o tempo de uso de tela dele, porque ele já tava ficando realmente viciado no uso do celular. E é vício E isso estava atrapalhando a fazer as tarefas de casa, né? A querer estudar, ajudar ela com alguma atividade ou com o irmão mais pequeno. Então, isso estava gerando já um desconforto. Então, eu disse, não precisa tirar tudo de uma vez. Vai controlando, vai tocando. Professora Felícia já falou tudo, né? Mas eu vou só pontuar aqui para o que é que eu percebo, na verdade. O celular, hoje, na mão da maioria das famílias, virou um acalentador de bebê e de criança. Exatamente, professor. Trabalho que a gente tinha no passado com o filho da mãe ou o pai está correndo atrás, hoje não. Você chega no restaurante, senta a criança ali, pai, a mãe, não sei quem, aí mete o celular no menino, o menino tem 2, 3, 4, 5 anos, fica lá quietinho. Então, o celular virou um acalentador de bebê e criança. E isso aí, os prejuízos eu não vou mais repetir, lá no futuro aparecerão. Mas isso é um ponto, certo? Dificilmente a escola vai conseguir mudar, mas é papel da escola fazer alguma coisa. Fazer um treinamento com os pais. A gente está com um sonho aqui de abrir uma escola de pais aqui no CEF. Coisa boa. Estamos com esse projeto, ainda não conseguimos concluir porque realmente é muita coisa, mas acredito que no próximo ano, 2026, nós já tenhamos uma escola para pais, né? Onde vamos abordar variados temas. Isso. E espero que as famílias façam adesão a esse projeto que está sendo
está sendo criado, né? Que sua gênese está agora aí. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, que foi tocado aqui, que eu vou um pouco mais longe, na questão da privacidade. Criou-se uma ideia, hoje eu não sei porquê, que um pai e uma mãe não pode olhar a mochila do filho. Meu Deus do céu. Como é que eu educo uma criança que eu faço tudo dou a vida pelo filho, faço tudo, e eu não posso olhar porque eu vou estar mexendo com a privacidade, porque meu filho tem 14 anos já, que eu não posso fazer isso com ele. Isso não existe, Francisca. Verdade. Adolescente é adolescente, criança é criança, bebê é bebê. Quando for adulto, tudo bem, mas enquanto tiver ali, o pai e a mãe tem que se impor. E hoje é o que a gente vive, eu não sei porquê, confesso que não tenho conhecimento disso, porquê disso, mas hoje muitos pais viraram reféns dos filhos. Isso. Estão confundindo o amor com bajulação, como diz o nosso amigo Rossando, né? Estão confundindo amar com bajular. Amar é uma coisa, bajular é outra. Ser permissível é outra. Exatamente. Eu não sei o que está acontecendo. O que é isso, meu Deus? Eu fico muito preocupado com situações que eu já vi. Claro que eu não vou citar nomes, mas já vi situações aberrantes. E parece-me que os pais viraram reféns dos filhos. Como é que pode uma sociedade dessa? Então, por isso acontece muita coisa, mas a escola tem um papel muito forte nisso, que a gente podemos até não conseguir. O poder público também tem que agir, a escola tem que agir, várias entidades precisam aparecer também, novas até, para poder ajudar nesse processo, mas nós temos que fazer alguma coisa. E olhe lá o que eu vou dizer agora. Estávamos muito temerosos com essa lei da retirada do celular. Eu ia já perguntar isso para você, sobre a reação dos alunos. Você sabe o que foi que aconteceu? Os alunos estavam carentes, precisando disso, e eles não sabiam. Exatamente. A escola voltou a ser escola. Antigamente eu passava na hora do intervalo aqui nos corredores, os grupinhos e celulares escondidos, você não via um menino brincando. Hoje é menino caindo, menino machucando, é jogando bola, é vôlei, é tênis de mesa, aquele pebolim, ou seja, correndo, pega-pega. A escola voltou a ter esse brilho que tinha perdido. Então os alunos não teve... Professora Tatiana, a dificuldade foi zero. Todas as escolas me falaram isso. Eles estavam, sem saber, eles estavam carentes, precisando disso. E eles, talvez muitos, até pelo próprio vício, nem conseguiam se libertar. Exatamente. Aí quando se libertaram, eles viram o mundo se abrir, o mundo real. O mundo virtual abriu a porta para o mundo real. O mundo virtual ficou de lado e o real reapareceu. Né? Então, esses pontos são pontos cruciais, muito preocupantes. Muito preocupante. Nós, enquanto escola, enquanto gestão, somos muito preocupados quanto a isso. E a gente procura realmente tentar resolver, conversar quando aparece algo mais grave, né? E um exemplo interessante que teve uma mãe aqui, ano passado. A menina tinha 13 anos e não tinha celular. Essa menina sofria bullying. Por não ter celular, os colegas, pode ser o que, não sei o que. Aí fala que o menino não, eu não posso ter celular. Para você ver a que ponto nós chegamos, como se o celular fosse uma extensão do corpo. Né? O celular é um membro a mais que nós criamos aí nesse mundo moderno. E os pais também me falam isso, né? Ah, mas é isso. Ah, mas o filho do outro tem... O que a nossa mãe dizia? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, encare o seu filho assim. O seu filho não é todo mundo. Então, esse resgate é importante. Quando você disse deles brincarem aqui, muitos pais me falam, ah, mas ele não gosta de fazer nada, mas ele não quer passear. Mas o que a gente está dando para eles? E aí é repensar a rotina familiar. Chegamos em casa, todo mundo, cada um vai para o seu celular? Na hora da refeição, a gente come com o celular do lado? Na hora de assistir um filme, a gente senta cada um num quarto? A ideia de cada um num quarto, a independência dessa ideia de liberdade de escolha, fez com que a gente perdesse o vínculo. Né? E esse vínculo precisa ser resgatado. Ah, no final de semana a gente vai aonde? A gente vai num show, a gente vai num parque? A gente faz exercício? A gente passeia? Porque senão também a única opção que eu tenho é essa, né?
Então, rever isso. No livro do Geração Ansiosa, a gente tem um dado que é legal. Sensacional. Rafael Lima que me deu. Tem um dado que é importante para a gente entender que horas a gente perdeu isso, né? Não é a ideia de ter a ideia da internet, do computador. Quando o computador chega de uma maneira mais democrática nas casas, ele ainda era algo caro. Então, as famílias tinham um computador. E ele ficava na sala, né? Geralmente. Então, a gente meio que tinha tempo para usar. Que a família inteira tinha que usar. Né? As redes sociais que a gente tinha, elas eram muito mais para a gente se comunicar e ainda se ver. Tinha um bip para a gente chamar para passear, né? A internet era discada, demorava 70 anos para você conseguir ligar alguma coisa. Ou mais. Então, tudo bem. A grande virada de chave, então, não foi essa. Foi, a partir de 2010, o telefone celular, ele deixou de ser um telefone celular e passou a ser um smartphone. Quando ele passa a ser um smartphone, ele passa a ser um depositório de aplicativos que me levam a lugares diferentes. Esses aplicativos são alimentados pelos algoritmos que a gente conhece, que estudam muito bem a psicologia e sabem que eles precisam manter o sujeito nessa roda. Então, é a partir daí que a gente se perdeu. E aí não são as crianças do jovem, somos todos nós. Todos nós. Então, por isso é que a gente precisa agora parar e ver que não é um vício deles, é um vício nosso, inclusive. Porque eu já vi famílias também no elevador outro dia, a mãe e a menina, elas quase caem as duas, tropeçam e caem no elevador, porque as duas estavam no telefone. A pequena e a mãe. Então, voltamos à conversa, ninguém está se vendo, ninguém está conversando. E não, quero frisar agora, não é um papo de chatice, não é para jogar a tecnologia fora. A tecnologia é excelente, ela é uma excelente ferramenta de aprendizagem, ela tem 1 milhão de qualidades para a nossa vida, mas é preciso buscar este equilíbrio de presença, porque nós estamos adoecendo as próximas gerações, a esta e a que virá. É urgente essa conversa. Verdade. E aí, para você que é pai, você que é mãe, o professor Neto Ceará falou que os alunos não sentiram falta e até agradeceram porque voltaram a se conectar dentro do intervalo, né, na escola. A escola voltou a ter o brilho que era antes. Exatamente. Então, isso a gente consegue levar, paizinho e mãezinha, que dentro de casa, assim como a Tatiana pediu para vocês reverem como que tá essa sociatividade dentro da casa, que dá para fazer uma atividade sem ter o uso. E hoje essas crianças, elas são muito carentes, porque às vezes, por exemplo, quando eu ainda estava em sala de aula, tinha aluno que se apegava demais com a gente, porque quer atenção. Então a gente precisa realmente rever, né, educar dá trabalho. Dessa rotina. Educar dá trabalho. O colega meu que diz, ele tem 2 filhos maravilhosos, a pessoa chega para ele e diz, poxa, professor, como você tem sorte? Ele tem raiva de sorte? Como assim sorte? Chegava do trabalho 5 horas da tarde, tomava um banho, 18 horas sentava com meu filho, aplicava as tarefas com eles até quase 10 da noite. Depois é que eu ia ver alguma coisa minha, ia dormir tarde, acordava cedo, deixava o filho no colégio, pegava o filho no colégio. Fim de semana eu trocava, aqui é que eu tomava cerveja, estava colado do meu filho. Como é que eu tive sorte? Acompanhamento. Acompanhamento, acolhimento. Porque se eu estou próximo, eu estou acolhendo. Verdade. Exato. Perfeito. Às vezes não precisa nem de uma palavra, né? Não. Basta só, principalmente a pessoa está com problema, a pessoa estando perto ali, pronto, já está dando aquela força. Então, o acolhimento é isso, é estar próximo. Exato. Então, se você está longe do seu filho, meu amigo, é porque eu falo com ele pelo WhatsApp. Não, meu filho, tem que falar olhando no olho, não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Então, hoje o mundo virtual e o real estão realmente muito, muito difíceis, né? E o virtual, infelizmente, está ganhando do mundo real. Precisamos virar o jogo. Verdade. Tatiana, e para a gente encerrar aqui o nosso bloco de perguntas, né? Existe um ponto de equilíbrio entre o que é responsabilidade da escola e o que é da família? Como você costuma abordar esses temas nas palestras que você faz para pais ou para a escola? O ponto em equilíbrio está a entender o que é
individual e o que é coletivo. Uhum. Né? Quando eu digo individual, dessa família, né? Desse grupo Isso. familiar. Então, eu saio desse grupo familiar em que, insisto que eu falei lá no começo, a gente tem todos os direitos de ser, de crer, de amar, de viver, de se relacionar, é constitucional. E tem que ser, né? Então, a gente tem o nosso direito e as nossas maneiras. Quando a gente vai para um espaço escolar, ele é um espaço coletivo, ele não é uma extensão da minha casa. Então, quando a gente vai para um espaço coletivo, a gente precisa aprender a negociar, a conversar, a trocar, a mostrar pontos de vista, a ceder, né, para que a gente possa chegar a consensos. Então, o grande diferencial está aí. Então, eu, como família, preciso entender se aquilo que eu estou pedindo, se aquilo que eu estou olhando para a coordenação, para a escola, aquilo que eu quero, não é desse olhar individual, né? É entender que na escola meu filho precisa cair, levantar, brigar, se reconciliar, ele precisa resolver os problemas, né? Eu, como pai, mãe, preciso ser essa figura que influencia meu filho, né? Não ele vai buscar os influencers, eu tenho que ser o cara que ele influencia, o cara que dá apoio, mas o apoio, inclusive, para resolver seus próprios problemas, né? Então, assim, você brigou, então eu não vou deixar que mamãe vai resolver. Não. O que aconteceu? Então, vamos lá, você vai falar. Você quebrou? Deixa que eu pago. Não, você quebrou a vidraça, então você vai lá, você vai se responsabilizar por isso. Eu estou aqui sempre. Se você fizer uma coisa certa ou errada, eu estarei sempre ao seu lado. Mas toda ação tem uma reação. Verdade. Então, eu preciso mostrar isso para os meus filhos. E, principalmente, cuidar para entender o que é coletivo. Ah, mas a gente não gosta vou brincar aqui. Na minha casa a gente não gosta de comer brócolis. Pois é, mas aqui a escola é um espaço coletivo. Então, às vezes tem brócolis, às vezes tem cenoura, às vezes vai ter beterraba. E aí a gente vai partilhar isso, né? E a gente pode se surpreender, porque às vezes nossos filhos acabam comendo brócolis. Tô brincando com brócolis, mas isso, por exemplo, é eu querer que mude uma festa da escola porque a gente não gosta, tá? Mas é algo coletivo. Esse texto, esse olhar, essa parede, esse brinquedo. Então, é porque a gente não gosta, não. É porque é coletivo, é uma decisão, né? Então, acho que a linha tá aí. E a gente fazer essa balancinha e pensar nisso. Sempre procurar encontrar um equilíbrio, né? Isso. Da melhor forma. Como tudo na vida, né? Uhum. Eu tenho que aprender a encontrar o equilíbrio, que eu não consigo ainda aprender a controlar o equilíbrio. Né? Ainda preciso, mas como tudo na vida, você precisa tentar encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio ele é um ponto fundamental para que as coisas funcionem, né? E já está quase no final que você está falando aí para encerrar, né? Isso. Eu tenho aqui uma que eu até estava pescando aqui, que eu não memorizei ainda, mas eu achei isso aqui de uma felicidade tão grande, o que eu li aqui, nos vídeos que eu faço print, das coisas que vão aparecendo. Eu vi aqui um negócio impressionante. Diz assim, que os pais que viver só para os filhos, presta atenção, viver só para os filhos é infantilizá-los até a vida adulta. Presta atenção, exclusividade não é cuidado. Exclusividade não é cuidado. É você, como ele bota aqui, anulação da própria personalidade e, infelizmente, da personalidade dos seus filhos. A gente tem que cuidar, tem que amar, mas nós, como pai e mãe, nós temos nossas vidas também. Nós temos nossos quereres, nós temos nossos sabores, nossos deveres, nossos direitos, nossos prazeres. E amamos nossos filhos. Quem é pai e mãe sabe, eu tenho 4 filhos e tenho 3 netos. Eu sei muito bem, como muitos pais e mães sabemos, ser pai e ser mãe é ter seu coração batendo dentro de outro peito. Né? Toda vez que há um conflito entre professor Neto Ceará, algum filho seu, algum ente querido, um filho ou filha, eu sempre uso essas palavras. Você pode até discordar de seu pai, mas você não pode falar que eu mandei uma mensagem para minha filha, um tipo desse, um exemplo prático. Ela botou na mensagem, eu não admito que o senhor fale comigo assim. Aí eu, minha amiga, eu amo demais aquela bichinha que é a Carolinha, mas como é que você fala assim com seu pai? Eu sou a pessoa que dá a vida por você. Se eu sou a pessoa que se chegar uma pessoa aqui para matar você, eu me jogo na frente. Não, minha filha.
Eu falo com você como eu quiser, do jeito... Você pode até não concordar, mas você não tem o direito de falar daquele jeito comigo. Verdade. Acabou-se. Entendeu? Então, a gente tem que ter... Porque você não pode ser exclusivo do filho e da filha. Você tem sua vida, pô. Você é um ser humano. Você tem sua vida. Cuide, ame, apoie, acolha, oriente, forme, mas lembre-se, você também tem sua vida. Exato. Exatamente. E aí, professor, agora voltando para o lado da gestão, né? Eu Pois queria não. saber, agora para finalizar a pergunta para você, como que você orienta a equipe para atuar com assertividade, mas sem invadir os espaços que são de responsabilidade familiar? Esse talvez seja um dos maiores desafios, porque às vezes quando uma verbalização mal feita, aí agride, a família se sente tocada, né? A orientação que eu falo é sempre usar a palavra que nós estamos ali pelo bem, o objetivo tanto da família como da escola é o bem-estar do nosso aluno, que por consequência é seu filho ou sua filha, então nós estamos ali para o bem do aluno. Por conta disso, precisamos que a família nos ajude em aspectos tais, desde que não vá em nenhuma hipótese ferir religião, ferir alguma, né, uma coisa que a família acredite. Você não pode se meter no modus operandi da família. Aí a família tem que fazer, não. Nos ajude, se for possível, em aspectos tais. E aí você vai sempre com essa fala de ajuda, de apoio, nunca de imposição. Mas pai, o senhor tem que fazer isso é um absurdo, você não pode falar isso. Apesar que a vontade é esta, mas você não pode falar. Você não pode, porque você vai estar entrando numa seara que não é a sua, que não é da escola, ali é a família, ali é o seu da família. Você pede ajuda. Ajude aqui, paizinho, ajude aqui, mãezinha, vamos ver, aqui está o horário de estudo, vamos ver na família dentro de casa se o seu filho consegue cumprir. Mas porque ele tem uma natação, pois vamos readaptar aqui, vamos trocar aqui o dia da natação. Ou seja, você vai dialogando, conversando, cedendo aqui, mas, repito, nunca impondo, sempre na questão do convencimento. E mais uma vez vai cair na nossa primeira fala lá, na comunicação. Mais uma vez vai cair na comunicação. Verdade. Comunicação, ela é a base para tudo, Abraço para que a gente tem. É verdade. Já dizia o Chacrinha, que eles comunicam se Se trumbica. trumbica, Chacrinha. Eu não gosto do tempo dela, não. Mas eu já vi alguns vídeos, já assisti. Abelardo Barbosa. Exatamente. Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês nessa conversa tão rica. É um assunto que a gente acha que passaria horas aqui discutindo essa relação entre pais e famílias. Então, eu quero deixar aberto aqui para vocês darem um conselho para os pais, para a escola, como que eles podem fortalecer cada vez mais essa parceria em prol da educação dos seus filhos. Bom, eu quero primeiro agradecer a você, Francisca, pelo convite, a Vortex pelo convite. É sempre um prazer imenso trabalhar com vocês e estar aqui conversando sobre educação. Que prazer imenso conhecer você. Professor Neto Ceará. Obrigada, viu, por partilhar esse momento comigo. Eu que agradeço. Acho que não tem conselho, né? Mas tem uma dica importante que está lá no documento, né? A educação é responsabilidade do Estado, da família, da escola. Mas que a gente olhe, principalmente escolas e famílias, para quem mais importa, essa criança e esse jovem, que estão em formação, carentes de que alguém olhe nos olhos deles. Às vezes a gente está tão preocupado, a escola com todas as burocracias, importâncias, aprendizagens e livros, o pai com a sua rotina de trabalho, confusão, e a gente esquece que tem alguém ali, ó, levantando a mão e dizendo: oi, dá para alguém olhar para mim? Não é uma competição. A escola não compete com a família não compete com a escola. Nós juntos decidimos que vamos partilhar este momento tão importante, que é educar essa criança e esse jovem, para quem sabe um mundo melhor do que a gente vive hoje. Verdade. Muito obrigada. Passo aqui para agradecer imensamente a Francisca, que é uma colaboradora aqui nossa há muito tempo, né? Esse posto de simpatia. Também estava na sala de aula e foi retirada da sala de aula para poder fazer esse outro papel que ela faz hoje, que é a coordenação pedagógica da editora, que forma muitos alunos, né? Nós temos hoje mais de quase 30 mil alunos, né? Mais de 200 escolas que utilizam o nosso material, então, e ela tem um papel preponderante nisso.
Então, ela está ajudando a formação de 30 mil jovens, porque ela que é a coordenadora pedagógica. Tudo que sai ali passa por ela. Então, a Francisca é um posto de competência. Muito obrigado. Me orgulho muito de fazer parte do grupo, né? Eu faço parte do grupo, sou um dos gestores, e tenho 20 anos de casa, né? E fico muito feliz com essa oportunidade de conhecer a pessoa tão inteligente. Aprendi muito aqui com a professora Tatiana hoje. Mas é como vou repetir as palavras dela. Vamos chegar a ser um conselho. Uma dica, né? Bem simples, bem simples. Família. Faça o seu papel de família. Escola. Faça o seu papel de escola. E os dois juntos, fazendo os seus papéis, só quem vai ganhar são nossos filhos, nossas filhas, nossos alunos e alunas. Então, cada um fazendo o seu papel. E o mais importante, sempre que houver um conflito, você não vai resolver conflito em grupo de WhatsApp. Você não vai resolver conflito em Instagram. O conflito é resolvido sentando-se à mesa, conversando com a direção, com a coordenação, com o professor. Então, procure olhar no nosso olho. Tem alguma dor? Nos procure. Está com algum problema? Nos procure. Então, e aí sim, dialogando, trocando ideias, compartilhando ideias, porque ideia não se troca. Se troca um pedaço de pão. Eu tenho um pão. Se eu corto meio pão, ela leva meio pão e eu fico com meio pão. A ideia não. A ideia que eu falo para você, você leva para você. A sua leva para mim. Então, a ideia se compartilha, não se troca. Então, venha para cá compartilhar ideias com a gente, procure a escola. Se a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza absoluta que nós teremos um mundo melhor. Muito obrigado. Fran, posso deixar minhas redes sociais? Pode sim. Então, todos os dias eu coloco lá dicas para professores e para pais. Então, é o @Pita Assessoria Educacional. Tanto no Instagram, como no TikTok, a Pita Educacional. E também tem um canal e tem um podcast, que é o Pita Educacional. Espero vocês lá. Obrigada. Gente, então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença da professora Tatiana, do professor Neto Ceará, que essa conversa é tão gratificante falar dos nossos alunos, de como que a gente pode melhorar essa relação entre pais e escolas em prol da educação dessa criança, desse jovem, desse adolescente, tá? Então, agradecendo aqui, quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui nesse podcast. Espero vocês no nosso próximo episódio do nosso Na Realcast, tá bom? Então, só gratidão a você que nos acompanhou e fique ligado nos nossos próximos episódios. Até mais!